quem é o cosseno? Tu saberia me dizer quem é o cosseno do ângulo? Ah, não. Se o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Adjacente significa ao lado, beleza? Aham. Oh, meu Deus. Beleza, Isadora? Beleza. Então, se nós estamos falando do ângulo beta ainda, o oposto a gente já sabe que é 12. A hipotenusa desse triângulo a gente já sabe que é 15. Então, para quem sobrou ser o cateto adjacente do ângulo beta? 9? 9, exatamente. Então, tem como tu chegar aqui no valor do cosseno do beta para mim, por favor? Três quintos? 3 quintos. Exatamente. Beleza? Beleza. Então, tá bom. E você já aprendeu o teorema de Pitágoras? Já, ele passou a fórmula. Hum, vamos ver a próxima, então. Hoje é a nossa última aula do pacote. Tomara que a gente faça mais aulas na semana que vem. Na quinta, né? Tem aula também marcada, mas... E ver se sua mãe vai querer mais aulinhas comigo. Vamos ver a próxima aqui. Nossa, não consigo ler direito. Podemos afirmar que a altura do prédio é aproximadamente... Ele falou uma coisa aqui que dá uma distância de 40 metros. O que tá escrito aí? Quer que tire outra foto? Não, não. O que tá escrito aqui? Constatou-se? Isso. Então significa que aqui é 40 metros. Ok? Uhum. E o que o problema quer é saber a altura do prédio, que é esse lado do triângulo, não é mesmo? Certo. Então, você concorda comigo que nós temos o cateto adjacente, porque está ao lado do ângulo, ok? Adjacente significa ao lado. Então, está ao lado do ângulo, certo, Isadora? Uhum. E nós queremos o cateto oposto, porque nós queremos o H, certo? Certo. Então, qual é a função que a gente usa? Aqui a gente precisa ficar bem atento. Qual é a função que a gente vai usar para resolver os problemas? A gente tem que fazer o seguinte, tem que entender que cada função se usa em determinada situação. Tem um negócio que o pessoal fala soca à toa, e é para você decorar o seno, cosseno e tangente. Mas eu, sinceramente, não sei como é que funciona, mas se teu professor falou de soca à toa, talvez você possa decorar o soca à toa, você possa simplesmente decorar aqui a fórmula, né? Seno é cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E a tangente, θ, é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Perceba que em nenhum momento desse problema ele te pede ou te fornece a hipotenusa, certo? Uhum. Ele te dá o cateto adjacente, te dá o ângulo, isso é um ponto muito importante, te dá o ângulo, e pede o cateto oposto. Então, qual é a única dessas expressões aí que não tem a hipotenusa? A do seno, do cosseno ou da tangente? Qual é a que não tem hipotenusa? A tangente. Exato. Então, nessa situação, a gente tem que usar tangente, beleza? Beleza. Será que você consegue terminar esse problema sozinha, então? Sabendo o ângulo 30 graus, sabendo que o cateto oposto é o H e sabendo que o cateto adjacente é o 40? Mas, aham. Não, mas eu não tenho a medida do H. Aí você quer achar a medida do H.
Você tem as outras duas. Outro problema, eu também não tinha uma medida e achei ela, certo? Não tinha o Certo. cosseno e achei ele. Aqui tu não tem o H e tu vai achar ele. Escreve a equação aí. Já escreveu? Não, ainda não. Na hora de escrever a equação, não precisa fazer conta, só escreve a equação e me fala. Com os dados que você tem, né? Que estão todos aqui e aqui. É só isso que você precisa. Vai ser 30 sobre 40? Não, Não? Não. 30 é 30 graus. É o cara que vai dentro da tangente. Uhum. Então vai ficar tangente de 30, certo? Porque aqui é o ângulo, certo? Então o ângulo é 30, então vai o 30. É igual a quem? O cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? O H. Então eu coloco o H aqui. Quem que é o cateto adjacente? 40. Pronto, coloco 40 aqui. Agora resolve a conta. Se você olhar para a tabela, ele está dizendo aqui que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tá vendo? Uhum. Então, no lugar da tangente de 30, a gente coloca o valor dela, raiz de 3 sobre 3. E agora resolve essa continha. Tenho certeza que você sabe fazer multiplicação cruzada, certo? Certo. Então, note que ele falou aqui o valor da raiz de 3, né? Então, você pode usar isso na sua conta, ok? Uhum. É pra mandar foto? Ah, não. Só me diz. Não, melhor mandar. Melhor mandar. Foi. Bem, você fez a multiplicação. Pronto. Tranquilo, né? Você só precisa identificar, e não é difícil, ô Isadora, tu que é muito esperta, não vai ter problema com isso. Tu só precisa identificar quem é quem, entendeu? Não tem segredo, né? Aqui a gente olhou,
Beleza, um prédio, uma rua, dane-se. O que importa é que o prédio é a altura ali do triângulo, né? Aquele cateto oposto do ângulo que você conhece, é sempre em referência ao ângulo que você conhece. É o cateto oposto do ângulo que você conhece, o cateto adjacente do ângulo que você conhece é 40. Então, você quer o cateto oposto, você tem o cateto adjacente, você tem o ângulo. Então, quando você tem essas informações, você, né, usa a tangente, certo? Por que a tangente? Porque não tem nada da hipotenusa, tu não quer e nem tem valor, certo? Certo. Então é tangente. Daí a gente joga aquele 30 graus onde? Na tangente, porque é a tangente do ângulo, é o seno do ângulo, é o cosseno do ângulo. Então o ângulo você joga dentro da função tangente. Olha na tabela e vê a resposta. Não tem como não. Vamos dizer assim, quando tu tem a tangente de um valor, tu tem que sempre olhar na tabela, beleza? Uhum. E o resto virou continha de mais e menos e vezes e dividir, que tu já sabe bem, não é? Então, é isso aí. Esse foi o problema 2. Não temos nenhum problema 3? Não, né? Então eu vou pegar uns problemas para ti, beleza? Beleza. Tá bom. Coisa, primeiro assunto que você não entende. Mas agora você vai entender comigo. Vai chegar na aula voando. Vou por aqui. Só um segundo. Cadê? Está mais para frente. Aqui. Ó, vamos entender um pouquinho aqui do triângulo retângulo primeiro, né? Ó, como eu te falei, hipotenusa nem sempre é o lado em diagonal. É sempre o lado maior que está oposto a 90 graus. Ok? Então fica a hipotenusa aqui embaixo. O que mais nós temos? Nós temos o quê, minha filha? Aqui, ó. Eu queria te mostrar um desenho, esse desenho aqui, ó. O Teorema de Pitágoras ele é bem interessante, porque ele fala dos quadrados dos catetos, certo? Quadrado da hipotenusa, quadrado do outro cara lá, né? Dos lados. Então, tu enche de quadrado aí e vê o que acontece, ó. Ele coloca aqui um lado 3 e um lado 4. Se tu faz um quadrado de lado 3, tu tem 9. Se tu faz um quadrado de lado 4, tu tem 16. A soma de 9 com 16 é 25, que é justamente a quantidade de quadrados que tem aqui na hipotenusa. Pegou a ideia? Uhum. Massa, né? Vai dizer. Então, o Teorema de Pitágoras é bem poderoso. E ele serve para calcular muitas coisas inúteis, tipo a sombra dessa escada aqui. Ou melhor, o tamanho da escada, porque o cara não teve empenho de medir a escada. Ele mediu a sombra na parede e a sombra no chão. E daí ele fez o Teorema de Pitágoras e achou aqui, tá vendo? Porque a escada é a hipotenusa desse triângulo. Concorda comigo? Entendeu? Uhum. Ótimo. Então, que tal, que tal tu fazer essas contas aqui que eu já tenho o spoiler da resposta. Quero ver como é que tu vai lidar com a C, principalmente. Então faça A e a B aí, meio rápido, e quando chegar na C, me fala. Se não conseguir fazer A e a B, também me fala. Você sabe a fórmula do Teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos, certo? Uhum. Eventualmente você vai ter que fazer uma raiz quadrada, alguma coisa assim, para chegar na resposta. Beleza?
Pronto. Ah, é? Você fez a primeira? A e B. E deu a mesma resposta que está aparecendo ali? A, sim, a B não. Então me manda a foto aí da B. Fez errado, né? Como é que você faz a raiz quadrada dos dois lados e aquele 2 continua ali normal? Quando você faz a raiz quadrada dos dois lados, você faz a raiz quadrada de 2 também. Do Ah, 2 que está na frente do x, entende? entendi. Então tinha que aparecer ali raiz de 2, entende? Uhum. Então tu ficaria com 10 dividido por raiz de 2, concorda comigo? Que o raiz de 2 é passar dividindo, certo? Uhum. Isso ainda não é a resposta que está aparecendo aqui, mas não significa que está errado. Porque você tem que racionalizar. Lembra da racionalização? Multiplicar em cima e embaixo pela raiz? Uhum. Em cima fica 10 raiz de 2, e embaixo raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 10 dividido por 2 é 5. Então fica 5 raiz de 2, tá vendo? Certo. Entendeu o teu erro? Tu aplicou a raiz quadrada dos dois lados, mas não mexeu no 2, ok? Uhum. Muito bem, né? Agora, bem, tente fazer a C. Agora você vai tomar mais cuidado com a raiz, né? Tá. Para que você levar ao quadrado, a coisa sai para fora da raiz. É. Eu fiz assim, pode mandar só ela? Sim, chegou na resposta? Uhum. Ah, deixa eu ver se está tudo certinho. Levou ao quadrado, levou, saiu 3 ali, jogou pro lado, diminuiu, e fez a raiz, e perfeito. Agora tu vai ter que ter um cuidado apenas na D. Qual é o cuidado? Que você vai ter que fazer o x mais 1 ao quadrado, certo? Só que quando você faz x mais 1 ao quadrado, você faz a distributiva. Você vai ter que fazer x mais 1 vezes x mais 1, ok? Né? Tá. Vai ter uma hora que vai aparecer x mais 1, tudo isso ao quadrado? Então, você tem que fazer x mais 1 vezes x mais 1. Isso aí rola o chuveirinho distributivo, beleza? Uhum. Então, tá bom. Cuidado aí, faça aí e diga a resposta.
Pode mandar? Vamos sim. Bateu a resposta? Uhum. Vamos ver. X ao quadrado mais 2x mais 1, perfeito. Do outro lado, aquilo, cortou. Olha só, não precisou nem fazer Bhaskara, né? Ótimo. Muito bem, então vamos continuar. Olha só. Aqui não tem desenho, tá vendo? A 7. Será que você consegue fazer o desenho, identificar os catetos e a hipotenusa e aí chegar na resposta? Tá, vou fazer aqui. Beleza. Se não conseguir, faz um desenho bem grande, tá bom? Quando for fazer, manda uma foto.
Não deu certo. Provavelmente você desenhou errado, certo? Deve ser, eu vou te mandar como eu fiz. Eu fiz 2 vezes e deu a mesma coisa. Vou te mandar aqui, peraí. Ah, em um esquadro, os lados perpendiculares medem 12 e 12 raiz 3. Perfeito. Desenhou certinho. Gostei do tamanho do desenho também. Estou até emocionado. Quanto mede o lado oposto ao ângulo reto? Ou seja, quanto mede a hipotenusa? 144. 144 vezes 3. Ó, eu acho que tá aí teu erro, né, filha? Tu não pode fazer a soma antes da multiplicação. Tá, Primeiro tu faz a multiplicação, certo? Depois a soma. Percebeu? Tu tinha que primeiro fazer o 144 vezes 3 e depois somar com o outro 144. Beleza? beleza. Então foi esse seu errinho. Resolva isso para irmos para a próxima. Tu vai ter que fatorar, tá? Tá. Foi. Let me see. Ah, agora sim, senhorita. Muito bem. Ó, esses problemas meio zoados aqui são bem interessantes. Eu vou fazer o C, tu vai fazer o A, beleza? Ele quer que a gente encontre as medidas de x e y. No caso aqui, só x. Então, como é que vai ficar aqui? A gente vai pensar o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Tem um triângulo, tem um trapézio aqui, né? E a gente sabe que esse trapézio ele é bem simétrico, certo? Uhum. Aqui é igual aqui. O que nos dá a entender que aqui também é igual aqui, não é mesmo? Isso. Então, significa que aqui nessa partezinha mede 8. E como ao todo mede 14,
né? 8 para 14 é 6, certo? Certo. Então, se é 6, ou seja, se isso mais isso tem que ser 6 para dar 14, e eles têm o mesmo tamanho, significa que aqui mede 3 e aqui mede 3, certo? Uhum. Percebeu como a gente vai buscando as coisas? Agora eu vou fazer o teorema de Pitágoras. Quem que é a hipotenusa nesse triângulo aqui? O 6. Pronto, então é o 6 que fica do lado esquerdo. 6 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, x ao quadrado é x ao quadrado, aqui é 9. Então, x ao quadrado vai ficar 36 menos 9. X ao quadrado igual a 25, ou seja, x é igual a 5. Quando a gente está falando de teorema de Pitágoras, a gente nunca precisa se preocupar de fato com a parte negativa, porque a gente está falando de tamanhos, certo? Uhum. Pegou a ideia? Show de bolas. Então vamos fazer essa A aqui. Vamos não, né? Você vai fazer essa A. De novo, você vai ter que ir buscando as informações pouco a pouco, que nem eu fiz ali, tá vendo? Você entendeu o que eu fiz, né? Então você vai entender aqui o que você tem que fazer também. Beleza? Já tem a resposta ali, tem um spoilerzinho. Mandei. Ah, vamos ver, Isadora. Você fez o teorema de Pitágoras para encontrar o x, depois esse x ele virou um cateto do outro triângulo. Nossa, você é muito esperta, cara. Você não estava entendendo, né? Você me falou que não estava entendendo nada e agora está entendendo? Que bom. Vamos tentar pegar umas questões de seno, cosseno e tangente, então, aqui, né? Já que tu tá bem nesse, já fez aqui o suficiente, deu para ver que você é boa de interpretação. Tem uns triângulos meio nada a ver aqui. Não sei se nesse livro tem seno, cosseno e tangente, acho que tem. E relações trigonométricas, né? Seno é sempre o cateto oposto pela hipotenusa, isso que ele está falando aqui, cosseno é o cateto adjacente. Perceba, né, Isadora, que
o que é que acontece? Independente do tamanho do teu triângulo, tu vai ter os mesmos valores de seno e cosseno. É isso que essa imagem está mostrando, beleza? Porque o seno e cosseno é uma razão entre os lados, é uma divisão. Então, esses triângulos eles são proporcionais, que nem aqueles teoremas de Tales que a gente estava estudando nas outras aulas, lembra? Uhum. Pois é. Então, por isso que tu pode ter um triângulo do tamanho do sistema solar ou um triângulo do tamanho um caderno que vai ser a mesma coisa. Vai ter os mesmos ângulos. O tamanho dele independe. Beleza? Então, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Ora, pois. Será que tu consegues aqui resolver a 17? Bem parecida com aquela que tu fizeste, hein? O problema é que ele mandou esse 35 chato aí, né? Ah, não quero fazer conta com ângulo zoado. Quero fazer conta com ângulo certinho. Gostei dessa aqui. Gostei bastante dessa aqui. Vamos lembrar das fórmulas, né? Lembra? Tu anotou aí? Seno é o quê? Manda. É o quê dividido pelo quê? Cateto oposto pela hipotenusa. Isso. O cosseno? Cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente é sempre aquele que está ao lado. O oposto é aquele que está do outro lado do ângulo. É sempre do ângulo que a gente está interessado. Então, por exemplo, aqui quando ele fala B, ele está falando desse ângulo aqui, ok? E a tangente, cateto oposto pelo adjacente, certo? Pois, agora é sua vez, então. Tente chegar nas respostas que estão aparecendo aí, né? Tá.
Quanto à primeira ali, você entendeu que tu tem que fazer Pitágoras, né? Uhum, Beleza, já fez? fiz já. Bateu 8,5? Uhum. Legal. E aí, tudo certo? Certo, tô te mandando agora. Entendi. Mande aí pra eu ver. Vamos ver, você fez o teorema de Pitágoras, fez a raiz quadrada, né? De fato, eu não sabia que daria 8,5 isso, mas se tu tá dizendo, eu acredito. A tangente ali, o cateto oposto, que você identifica, o tangente de... Bem, tu tem que tomar cuidado com o que tu escreve, né? Tu não pode simplesmente só escrever tangente. Tu tem que escrever tangente de B, porque tu precisa deixar claro de qual ângulo tu tá fazendo, entendeu? Uhum. Poderia ser desse ou desse.
Então ali tu tinha que ter posto tangente de B, mas a conta tá certa. Daí na B você não escreveu que era o cosseno do B que você queria, mas tudo bem. Certo. Você pegou o cateto adjacente ao B, que é 7,5, dividido pela hipotenusa, que é 8,5. E os outros você fez a mesma coisa. Perfeito, Isadora. Show de bola. E ó, já tá mais consciente desse assunto, né? Uhum. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu já te mandei esse livro, mas vou te mandar de novo para fazer esses exercícios aqui, página 157, tá bom? Tá, Então tá bom. Então eu vou deixar esse livro para ti e, bem, hoje foi nossa última aula, eu vou falar com a sua mãe lá para ver se a gente faz mais aulas, beleza? beleza. Então é isso. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.